Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin e este é o quarto vídeo do meu canal em que estou explicando os ensinamentos de Cristo no Sermão do Monte. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, assista esse vídeo até o final. E se você já é meu inscrito há algum tempo, peço que curta esse vídeo e compartilhe ele para com seus amigos. Está bem? No capítulo 5 de Mateus, no versículo 33 ao 37, Jesus disse: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escápulo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Naquele tempo, os judeus eles tinham ouvido: não quebres teus juramentos ao Senhor, mas cumpra-os. Jesus, porém, sendo diferente. Ele ensinou: de maneira nenhuma jurem e por nada. Uma promessa é uma coisa muito séria para Deus. E quebrar uma promessa é pecado. Em Deuteronômio é dito que se alguém fizer um voto ou juramento ao Senhor, o tal tem a obrigação de cumprir o que disse, porque Deus exigirá o cumprimento da palavra do tal, e se tal pessoa não cumprir o que disse, será imputado a ela pecado. E se você já tem um certo conhecimento bíblico, sabe que o pecado ele gera más consequências. Na Bíblia há dois exemplos de homens que fizeram promessas que não deviam. Um deles é Jefté. Jefté ele é um homem no Antigo Testamento que foi um juiz de Israel. Ele havia feito um voto ao Senhor de que se o Senhor lhe desse a vitória, ele sacrificaria a primeira coisa que viesse ao seu encontro depois da batalha. Quando Jefté ele recebeu a vitória e ele foi para sua casa. E o que veio ao seu encontro não foi uma coisa nem um animal, mas a sua única filha, que não tinha marido nem filhos. Jefté se entristeceu muito com isto e ele teve que sacrificar a sua própria filha por causa de uma promessa que ele não devia ter feito. Uma promessa, essa que na verdade foi muito impensada. E um outro exemplo na Bíblia é o rei Herodes. Certa vez, Herodes, em seu aniversário, ele viu uma moça e ela dançou diante dele e o agradou. E ele decidiu jurar para ela dar qualquer coisa, até metade de seu reino se ela pedisse. Aquela moça, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes, quando ele ouviu aquilo, ele se entristeceu muito. Mas por causa de seu juramento e dos convidados que tinham ouvido a palavra dele, ele não quis negar o pedido daquela menina. Ele mandou alguém cortar a cabeça de João e trazê-la numa bandeja para a menina. Esses foram dois casos em que uma promessa acabou levando acabou fazendo mal a alguém. Jefté perdeu a sua filha e Herodes ele teve que condenar um inocente à morte, visto que João Batista ele havia sido condenado à prisão injustamente. Porque ele havia repreendido do Herodes por seu relacionamento ilícito com sua cunhada. Mas esse aqui não é o foco desse vídeo. No versículo 37, nos ensina o que devemos fazer. Diga sim,
ou não. Não. De maneira simples, não evite prometer. Diga sim ou não, porque o Senhor ele já mostrou. O que passa disso é procedente do mal. E esses dois exemplos que dei, eles mostram as consequências de fazer uma promessa. As conse os prejuízos que uma promessa pode trazer. Prometer em si não é mal, mas pode trazer prejuízos dependendo de alguns fatores. No versículo 38 ao 42, Jesus disse aos seus discípulos: Ouvis que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. O Senhor Jesus ele esteve explicando para seus discípulos uma outra lei no Antigo Testamento, que está escrito no Antigo Testamento. A lei da retaliação, olho por olho e dente por dente. A minha interpretação desse texto é que os discípulos entendiam que se alguém lhes fizesse mal, eles deveriam devolver na mesma moeda, mas isso estava errado. Aquela lei estava querendo dizer que se alguma pessoa tiver o seu olho ou o seu dente ferido, injustamente, quem fez isso deveria ser punido tendo seu olho ou seu dente ferido. E não isto era por justiça à vítima. Este mandamento não estava querendo dizer que se alguém te fizer algo mal, se vingue. Não. Não cabe a nós nos vingarmos. Não cabe a nós fazermos justiça, mas a outra pessoa. O que o Senhor nos manda fazer é não resista ao mal. Se alguém fizer mal a nós, não devemos querer retribuir o que ela nos fez de ruim. Mas simplesmente devemos orar por essa pessoa. E não revidar o mal que ela fez a nós. Quem nos fará justiça é Deus. E não convém nós queremos tomar o seu lugar. Eu não compreendi bem o versículo 40, o que ele quis dizer. Se você souber a resposta, peço que deixe escrito nos comentários, por favor. No versículo 41, uma certa religião interpretou assim: faça mais do que é obrigatório. Eu acredito que está certa essa interpretação nesse versículo aqui. E no versículo 42, o que o Senhor Jesus quer nos dizer é: deem e emprestem coisas para os outros, e não queiram somente receber. E se alguém vier até você querendo alguma coisa de ti, e não se afaste dessa pessoa. O amor, ele dá, ele empresta. Mas o egoísmo, ele só quer receber. E isto é o oposto ao amor. Nós devemos amar as pessoas. O amor, ele dá, ele doa. E o Senhor Jesus, ele havia declarado que é mais bem-aventurado o que dá do que aquele que recebe. No versículo 43 ao 48, Jesus disse: Ouvis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não faz publicanos também o mesmo?
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus, ele estava falando de um assunto que eu quase não ouço alguém falar. O amor pelos inimigos. A minha interpretação desse texto é que os discípulos, eles tinham ouvido: amem a seu próximo e odeiem seus inimigos. Mas Jesus corrigiu essa palavra, mostrando que o amarás ao teu próximo como a ti mesmo se aplica também aos nossos inimigos. Isso significa que nós devemos amar aos nossos inimigos como a nós mesmos. E por isso o Senhor Jesus disse no versículo 40, ele mandou: amem aos seus inimigos, abençoem e falem bem dos que amaldiçoam e falam mal de vocês. Façam bem àqueles que odeiam vocês, e orem pelos aqueles que maltratam e perseguem vocês, para que vocês sejam filhos de Deus. Este mandamento não é fácil de obedecer, certamente. Mas com Deus é possível. Eu já tive que também amar meus inimigos. Tive que amar pessoas que constantemente não tinham receio algum de me fazer mal. Me ofendiam, mentiam contra mim, levantavam muitas falsas acusações, me julgavam. Foram e outros males. Foi difícil para mim, mas eu orava, eu perdoava os meus inimigos na presença do Senhor e pedia que Ele me desse mais do seu amor a mim. E o Senhor foi me capacitando a amar até aqueles que me odeiam e querem o mal a mim. Amar este mandamento que o Senhor nos dá é difícil, mas é possível obedecer. Sim, com Deus tudo é possível. Nós devemos imitar o exemplo de Deus. Ele ama até os seus inimigos, que dia e dia após dia fazem mal a ele e o amaldiçoam, ou que desrespeitam, o ofendem, nem o desprezam e fazem outras coisas ruins contra ele. Mesmo ele sendo tão tratado mal pelos seus inimigos, ele ainda assim os ama, e quer que eles se arrependam, e sejam salvos e vivam. Nós, como filhos de Deus, devemos imitar o exemplo de nosso Pai Celestial. É natural que um filho imite o seu pai e uma filha a sua mãe. Nós devemos ser imitadores de nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Temos que ser graciosos como Ele é gracioso. Graça é favor imerecido. Assim como Ele concede favor até para aqueles que não merecem, devemos conceder favor para aqueles que não merecem. No versículo 46 e 47, a palavra que o Senhor Jesus disse é interessante. Se amarem apenas os que amam os que lhes amam, que recompensa receberão por isto? Não faz publicanos também isso? Se saudarem unicamente seus irmãos, o que estão fazendo demais? Não faz publicanos também assim? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos naquele tempo. E eles cobravam das pessoas um valor maior do que era exigido, para que com esse valor maior, eles pegassem uma parte do dinheiro para si.
Então, basicamente, eles estavam roubando as pessoas. Então, os publicanos podem ser também uma figura que representa ladrões. O Senhor Jesus está nos dizendo então: se vocês amarem apenas aqueles que lhes amam, que recompensa vocês receberão? Se vocês saudarem apenas a seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Por acaso os ladrões não fazem o mesmo? Ou seja, se eu amar apenas quem me ama, e se eu saudar apenas o meu irmão, bom, não sou melhor do que um ladrão. Porque um ladrão, ele faz a mesma coisa. Eu tenho que ter feitos melhores do que um criminoso. Porque, do contrário, eu estou quase que no mesmo nível que um criminoso. Não no sentido de ter cometido algum crime, mas no sentido de que não sou uma pessoa melhor do que um criminoso se eu não faço nada diferente. Quase nada diferente. E no versículo 48, Jesus nos dá um outro mandamento. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que o Senhor está nos dizendo é: imitem a vosso Pai Celestial e sejam completos como Ele é completo. Como podemos cumprir este mandamento? Nós temos que orar, orar frequentemente, ler a Bíblia e observar a maneira como Deus ele age com as pessoas. Também como ele age, como é a sua maneira de viver. E para isso você precisa conhecê-lo mais, através da Bíblia e através de um relacionamento pessoal com ele. Entendeu? Se você assistiu esse vídeo até aqui, obrigado por isso. Peço que você curta então, o meu vídeo, se inscreva no meu canal se não é inscrito, deixe seu comentário e compartilhe ele para seus amigos, os familiares e quem mais, se você puder enviar. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.